Hello guys, how are you? Tudo bem, gente? Estou de volta aqui com vocês, professor Fabrício. Nessa aula nós vamos falar sobre esse tema aqui embaixo, ó. Review for Test 2. Então, chegou a hora da prova de vocês. Essas últimas semanas nós estudamos aí os conteúdos da aula 7 até a aula 12. Vocês aprenderam alguns tempos verbais, vocês aprenderam alguns adjetivos, alguns substantivos e muitos verbos, não é verdade? Então, a gente vai fazer essa revisão para que você tenha um excelente aproveitamento na sua prova. Vamos começar? Primeiro tempo verbal que a gente estudou foi esse aqui, ó, o Simple Present. E eu trago aqui novamente os exemplos para você, tá bom? Então, affirmatives. Quando a gente for falar sobre uma afirmação, né, a estrutura que a gente deve seguir para o Simple Present é subject, verb e complement. Então, nós temos o sujeito, o verbo e o complemento. O exemplo, I study English. Lembrou? Negatives. Subject, auxiliary, verb and complement. O que é isso, auxiliary? Nesse caso, né, no simple present, é o don't. Olha o exemplo aqui. I don't study Spanish. Lembraram? Questions. Na pergunta a gente tem a seguinte sequência. Auxiliary, subject, verb plus complement. Beleza? Olha o exemplo que eu trago para vocês. Do you study English? Yes, I do. No, I don't. Lembre-se, gente, é importante usar os auxiliares nas respostas, tá bom? Para que você não soe como uma pessoa mal educada ou mal instruída. Tudo bem? Então, sempre o auxiliar que vem aqui na frente também vem na resposta curta, se sim ou não. Legal? Vamos seguir. Foi o primeiro tema que a gente viu. Depois a gente falou um pouco sobre alimentos, lembra daquele vocabulário todo sobre alimentos? A gente viu também, junto com alimentos, alguns quantifiers, né? O some, o any, o a lot of, que falam sobre a quantidade das coisas, né? E a gente viu essa estrutura aqui que é muito importante, do would like, que é gostaria. Eu trago para vocês alguns exemplos para refrescar a memória de vocês, tá bom? Affirmatives, segue comigo. I would like to eat pizza tonight. Então, traduzindo, né? Eu gostaria de comer pizza hoje à noite. Bom? Então, é importante lembrar aqui, gente, que a gente sempre usa o to antes de inserir o verbo, a estrutura, a pergunta, tá bom? I would like to e depois o verbo. Não se esqueçam disso. Negatives. I wouldn't like to drink tea tonight. Eu não gostaria, wouldn't, né, que é a forma negativa de would. I wouldn't like to drink tea tonight. Beleza? Questions, aquela mesma regrinha, né, do verbo to be, como todo verbo modal segue. O would vem antes do sujeito para indicar que uma pergunta está sendo feita. Would you like to drink orange juice tonight? Você gostaria de tomar suco de laranja hoje à noite? Resposta curta, lembrando a mesma coisa que eu falei anteriormente para vocês. Sempre a palavra que está na frente, né, da pergunta, ela vem na resposta curta. Yes, I would. No, I wouldn't. Beleza? Vamos seguir. Depois nós voltamos ao tema Simple Present, só que dessa vez para falar sobre o uso do Simple Present para he, she, it, que é nada mais nada menos que a terceira pessoa do singular. Tudo bem? Falamos um pouco de gramatiquês aqui, né? Afirmativos. Vamos para os exemplos. He plays Free Fire. Então, tem um S em vermelho ali no verbo play para indicar que eu estou falando em terceira pessoa do singular. E daí, nessa videoaula, nós falamos sobre as regras, né? De como adicionar esse S, ou ES, ou IES aos verbos. Também vimos lá 3 exceções dessa regra. Não é verdade? É importante que você dê uma olhadinha nas suas anotações para relembrar esse conteúdo. Negatives. Sempre que eu for fazer uma negação, né? A gente tem um auxiliar. Quando eu não estou falando sobre he, she, it, eu uso don't. Mas quando eu estou falando sobre he, she, it, o auxiliar correto para a negação é esse em vermelho aqui, que é o doesn't. Beleza? Doesn't. He doesn't play Free Fire. Ele não joga Free Fire. Question. Vamos lá. Uma pergunta aqui. O does vem na frente para indicar que uma pergunta está sendo feita. E a gente não adiciona o S ao verbo. E também, esqueci de lembrar você, na negação a gente também não adiciona o S ao verbo, tá bom? Então, does he play Free Fire? Ele joga Free Fire? Resposta curta para esse tempo verbal seria
Yes, he does. No, he doesn't. Lembrou? Vamos seguir aqui então. Depois de falar sobre o presente, de would like, a gente falou um pouco de passado. Olha quanta coisa a gente aprendeu, né? E eu trago aqui para vocês a estrutura de passado também, ó. Vamos lá? Affirmatives. Então a gente tem subject plus verb plus complement plus time expression. Então temos o sujeito, o verbo, o complemento e temos uma expressão de tempo. O que é isso, Fabrício? É quando a coisa aconteceu, né? O tempo em que o verbo foi efetuado. Então olha o exemplo que eu trago para vocês. I studied English yesterday. E daí em azul nós temos o verbo no passado ali, né? E olha que legal, ele tem ed no final, porque nessa aula nós aprendemos um pouco sobre verbos regulares, né? Você tinha toda uma lista lá que eu trouxe para vocês praticarem. Então, todo verbo regular tem ed no passado. Lembraram? Maravilha. Negatives. Então, nós temos subject, auxiliary, verb, complement, tem um e a mais aqui que eu não tirei, e time expression. Então, I didn't study English yesterday. Eu não estudei inglês ontem. Então, eu uso o didn't, que é o auxiliar negativo do passado, e o verbo fica no presente, né? Apesar de eu estar falando no passado, o que indica que eu estou falando no passado é o auxiliar aqui em vermelho, o didn't. Beleza? Questions. A sequência que a gente segue é essa aqui, auxiliary, subject, verb, complement and time expression. Então, did you study English yesterday? Você estudou inglês ontem? Como que eu respondo? Resposta curta, assim como a gente viu nos outros tempos verbais. Bom? Yes, I did. No, I didn't. Beleza? Vamos seguir. Bastante coisa que a gente viu, hein? Então, can, para falar sobre abilities, foi o nosso próximo tópico, né? Bem tranquilo, bem fácil. Trago o exemplo para vocês aqui, ó, na afirmação. I can speak English. I can speak English. Eu posso falar inglês, eu sei, eu consigo. Lembraram? Negatives. I can't speak English. Eu não posso, não consigo, não sei falar inglês. Questions. Can you speak English? Yes, I can. No, I can't. Resposta curta, lembra? Sempre que eu uso o auxiliar que está vindo na frente da pergunta, na resposta curta. Tá vendo que isso se dá com todos os tempos verbais, todas as estruturas? Então é importante que você entenda isso e essa estrutura da língua para que você dê um salto aí de qualidade de conhecimento em relação à língua inglesa. Vamos lá. Aí depois nós falamos sobre o verbo to be no passado para complementar essa aula, né? A gente viu lá was e were. Aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. Affirmatives. I was a happy child. Eu era uma criança feliz. Negatives. I wasn't a happy child. Questions. Were you a happy child? Yes, I was. No, I wasn't. Lembrou? Certo? Então, a mesma regra do verbo to be no presente, né? A gente coloca o verbo to be antes do sujeito para indicar que uma pergunta está sendo feita. A resposta curta, a mesma coisa. Se eu perguntei com o verbo to be, eu respondo com o verbo to be. Bom? Comecei com were, respondo com was, porque o was é a forma de verbo to be que eu uso para eu, né? Para I. Beleza? Tranquilo? Seguimos a mesma lógica por enquanto. E ainda nessa aula, que foi uma aula extensa, né? A gente falou sobre o passado de can, que é o could. E daí a gente juntou também um pouco do verbo to be, que a gente acabou de ver. Olha os exemplos. I could read when I was 5 years old. Então, eu podia ler quando eu tinha 5 anos de idade. Eu conseguia. Negatives. I couldn't. Então, a negação de could é couldn't. I couldn't read when I was 5 years old. Então, eu não podia ler quando eu tinha 5 anos de idade. Questions. Mesma regra do can, né? Ele vem antes do sujeito, assim também como o verbo to be, para indicar que uma pergunta está sendo feita. Olha lá. Could you read when you were 5 years old? Yes, I could. No, I couldn't. Beleza? Então, resposta curta, sempre com a palavra que vem indicando a pergunta. Fechou? Vamos lá. E o último tempo verbal, né, que a gente estudou foi esse aqui, o present perfect, para falar sobre
experiências, né? Não quando elas aconteceram, mas sim sobre a experiência. Aí nós temos aqui affirmatives, a estrutura subject, have or has, past participle e o complement. Então, vocês tiveram algumas tarefas, né, para pesquisar os passados particípios, principalmente em relação aos verbos irregulares durante essa aula, é importante você dar uma olhadinha lá. Então, o exemplo que eu trouxe foi esse aqui. I have studied English at Instituto Americano. Então, eu já estudei inglês no Instituto Americano, uma experiência que eu já tive. Olha que legal. Negatives. Subject, haven't e o hasn't, né, que são as negações de have e has. Past participle e complement. Então, I haven't studied English at Instituto Americano. Eu não estudei. Tudo bem? Questions, have e has, para começar, né, indicando a pergunta, ele vem na frente. Aí temos o subject, o ever, past participle e o complement. Seguindo o mesmo contexto, a pergunta agora é: Have you ever studied English at Instituto Americano? Você já estudou inglês no Instituto Americano? Mesma regra de todos os tempos verbais, todas as estruturas que a gente fez. Gente, a palavra que vem indicando a pergunta vem na resposta curta, né? Yes, I have. Sim, eu já. No, I haven't. Não, eu não. Tudo bem? Lembraram? Galera, então essa foi a nossa revisão. A gente não viu todo o vocabulário, todas as palavras que a gente aprendeu, mas a gente focou nas estruturas, que é o mais importante. Bom, dê uma olhadinha nas atividades que você entregou lá para o seu professor, dê uma olhadinha no seu caderno e boa prova para você. Tá legal? Até a próxima, gente!